Fala devs, como vocês estão? Aqui quem fala é o Bruno Garcia, criador de conteúdo aqui na BuildRun, e no vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona a GraalVM na prática e a gente vai criar um projeto aqui do zero para ver a diferença entre um projeto que não utiliza a GraalVM e um projeto que utiliza aqui a compilação nativa. Então, sem enrolação, vamos entender o que seria a GraalVM. Basicamente, a GraalVM é uma máquina virtual ali para poder fazer uma compilação nativa. Mas para a gente entender o que seria uma compilação nativa, a gente precisa entender o que a gente tem hoje. Então, esse slide aqui, ele exemplifica bem as duas formas que a gente tem hoje ali para poder rodar uma aplicação Java. Então, da forma convencional, a gente pode olhar aqui para a esquerda, onde a gente teria o JIT, que é o Just-in-Time Compilation. Então, quando a gente está ali dentro de um projeto e a gente quer gerar a sua forma final, né, por exemplo, para rodar em produção, a gente pode rodar um Maven install e ele vai gerar como um resultado final um ponto .jar. Esse ponto .jar, a gente consegue pegar ele e rodar em qualquer lugar que tenha uma JVM instalada. Então, basicamente, a gente consegue rodar o comando de Java ali e, por exemplo, ele vai subir toda a sua aplicação. Quando a gente utiliza ali o JIT, a JVM precisa fazer uma sequência de passos e por isso que a gente tem uma inicialização um pouco mais demorada. Então, ele carrega o jar ali do disco, faz descompressão, verifica arquivo, roda ali alguns profilings, para aí sim, no fim, a gente conseguir executar ali o nosso projeto. Quando a gente fala aqui da GraalVM com a compilação nativa, a gente vai estar utilizando uma outra forma de compilação, que é a AOT, ou seja, Ahead of Time Compilation. Então, a gente vai fazer todo um processo de compilação em momento ali de build, e a gente vai fazer essa compilação específica para um sistema operacional de destino. Então, muita palavrinha, mas vamos lá. Quando a gente faz uma compilação Ahead of Time aqui, num sistema, por exemplo, no Linux, ele vai gerar um executável final que só vai poder rodar no Linux. Dessa forma, ele consegue otimizar a melhor forma ali da sua execução. Se eu pegar esse resultado final e tentar rodar no Windows, a gente não vai conseguir, porque o binário final, né, ou seja, o código que ele gera ali para o sistema operacional nativo é diferente. Então, se eu gerei, por exemplo, no Linux, eu não vou conseguir rodar no Windows e vice-versa. Então, todo esse processo de compilação aqui do Ahead of Time, ou seja, para compilação nativa, a GraalVM ela vai entendendo tudo que seu código precisa para no final ele gerar um binário ali, onde não vai ser mais código Java, vai ser realmente já um código nativo ali para o seu projeto poder rodar. Então, o que vai diferir na hora de execução para a gente ter um startup um pouco mais rápido é que quando a gente compila aqui no Ahead of Time, a gente basicamente carrega esse binário ali do disco e a partir desse momento a gente não precisa fazer mais nada. Basicamente a gente pode executar e por isso que a aplicação ela sobe bem mais rápida. Então das duas formas, a primeira a gente gera um jar que pode rodar em qualquer lugar, mas tem um startup ali da JVM para poder entender, e no Ahead of Time a gente tem uma compilação para gerar um binário final, onde ele vai ser específico para um sistema operacional, mas em contrapartida a gente vai conseguir subir ele bem mais rápido. Então aqui foi uma passada bem rápida, tem algumas outras diferenças, mas a gente já vai aprender isso aqui na prática. Então, sem enrolação, para você fazer o download ali da GraalVM no seu computador, você pode acessar o site deles aqui e fazer o download como se fosse uma JDK normal. Então você pode apertar download. Eu no vídeo de hoje já vou estar utilizando aqui o Java 21. Então você pode baixar aqui, fazer um download e configura todo o seu Java Home, o seu path e tudo mais. Eu não vou fazer isso porque eu já tinha feito aqui no meu computador, mas eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que a gente faz esse passo a passo. Eu vou deixar o link dele aqui. Então beleza, depois que você baixar a GraalVM e configurar ela no seu computador, a gente vai inicializar aqui o nosso projeto Spring Boot. Então a gente pode ir diretamente aqui para o site do Spring, né, o startspring.io, e a gente vai colocar duas dependências. A gente coloca o Spring Web e a gente também vai colocar aqui o GraalVM Native Support. A versão do Spring Boot, o interessante aqui é você colocar da 3.2 para cima, aí você configura da sua forma, né? Eu vou deixar aqui como Maven Java 3.2.3, vou colocar aqui tech.buildrun, e aqui vai ser GraalVM, e beleza. Aqui o Java eu já vou estar utilizando também o Java 21. Eu vou gerar esse projeto e vou importar lá dentro do IntelliJ, aí eu volto aqui pra gente continuar. Beleza, já importei o projeto aqui dentro do meu IntelliJ, e o que ele coloca de diferente quando a gente coloca ali a dependência do GraalVM Native Support? Se você for ali no teu pom.xml, lá embaixo ele vai colocar um plugin chamado aqui Native Maven Plugin, onde ele vai deixar tudo configurado já ali para a gente poder rodar e gerar, né, esse nosso executável nativo, que aqui no meu sistema operacional, por exemplo, é o Linux. Então vamos gerar uma aplicação de exemplo aqui. Eu vou colocar uma controller, né, basicamente um Hello World para a gente testar. Então vai ser um pacotezinho de controller. Vou colocar aqui um Hello Controller.
vai ser uma hash controller, basicamente um get, public response entity, vou deixar aqui uma string, né, por exemplo, hello world, e aqui eu vou dar um return response entity, ok, hello world. Beleza, então aqui a gente tem uma aplicação bem básica, onde a gente vai disponibilizar um endpoint. Para eu rodar esse projeto, eu vou basicamente dar um run aqui, sem muitas surpresas, né? Esse projeto aqui vai inicializar. Então, se a gente já perceber, a nossa aplicação aqui bem básica para inicializar, ela demorou 1.3 segundos. Isso porque aqui a nossa JVM precisa fazer todos aqueles passos, né, que a gente indicou aqui nesse slide para poder fazer todo o carregamento, descompressão e por aí vai. Para a gente pegar esse código aqui da forma que ele está e a gente conseguir executar e gerar um nativo, né, a gente vai executar o seguinte comando Maven aqui. Então, você pode executar aqui em cima como um Maven Go, ou se você quiser, você também pode executar via linha de comando. Eu vou fazer via linha de comando porque fica mais prático se você tiver em uma outra IDE, por exemplo. Então, aqui dentro, a gente vai executar o comando ./mavenw para a gente utilizar o Maven Wrapper que fica na raiz do projeto aqui, e a gente coloca o "-p", indicando aqui o profile native, e a gente coloca aqui o comando compile:"native". Dessa forma, a gente vai gerar a compilação nativa aqui do nosso projeto. Na real, o comando é até invertido, eu sempre confundo, seria native:"compile". Dessa forma aqui, ele vai fazer a compilação nativa. Eu vou dar Enter aqui, mas esse processo ele costuma ser um pouco demorado, então ele vai gastar bastante recurso do teu computador, mas assim que eu finalizar aqui, aí eu volto. Beleza, minha compilação nativa aqui finalizou, ela demorou bastante tempo, demorou 3 minutos para esse projeto que ele está totalmente simples, mas com isso a gente já vai ver aqui qual é o resultado final que ele gerou. Então se você olhar aqui no log, ele já está me indicando, né, que ele produziu o seguinte artefato, que é um executável, e ele está nesse caminho. Então lá dentro da nossa pasta target, ele gerou um executável chamado GraalVM, porque é o nome do meu projeto, né, ele pode gerar conforme o nome do seu projeto, e para a gente rodar esse projeto agora, é basicamente rodar esse executável. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu vou abrir um outro terminal aqui, e eu vou na pasta target, e a gente consegue ver que aqui a gente já tem, ó, esse GraalVM, que ele é um executável. Então, antes da aplicação aqui, Spring Boot, ela estava demorando 1.3 segundos para poder subir, uma aplicação totalmente simples. E se a gente for rodar agora a GraalVM, né, nesse executável, vai ser ./GraalVM, e com isso, a gente tem uma aplicação aqui que está subindo em 0.04 segundos. Então, cara, a aplicação melhorou bastante ali o seu startup para uma aplicação totalmente simples. Imagina como ficaria isso aqui numa aplicação mais complexa, né? Então, dessa forma, só para a gente fazer um teste funcional, eu vou fazer um mesmo teste, né, que a gente fez, que é bater aqui em localhost 8080, e ele já está me retornando aqui o Hello World. Então, ele funciona da mesma forma, só que a gente utilizou aqui uma outra forma de compilação. Então, relembrando, né, daquele nosso slide aqui, utilizando o Ahead of Time, basicamente a gente carrega do disco e a gente já pode executar. Com o JIT, a gente precisa fazer um processamento antes, para aí sim, no fim, a gente poder executar o nosso projeto. Então, para a gente ver um lado negativo aqui que a gente já tem da GraalVM, né, é a utilização de reflections, o que pode ser um problema ali se a gente não souber como configurar o certo. Então, só para tentar exemplificar isso, é um problema bem comum que você vai enfrentar, né, se você decidir utilizar isso aqui com o Spring Boot, é que vamos vir aqui na controller e a gente vai fazer o seguinte teste aqui. Eu vou colocar um request param aqui com o nome de class, e a gente vai receber uma classe como parâmetro. Em runtime, eu vou gerar aqui um código para a gente pegar essa classe e depois disso a gente executa ela aqui utilizando reflections. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma interface chamada myMessage, por exemplo, e essa interface ela vai ter um método, um string aqui, que vai ser say, basicamente, para ele dizer alguma coisa. E eu vou criar duas implementações. Vai ser a implementação hi, que ela vai implementar o myMessage, e aqui, basicamente, ele vai retornar um hi. E eu vou criar uma outra implementação, que seria o by, que ele vai também implementar aqui o myMessage. E a gente vai retornar a palavrinha aqui, by. Beleza. Agora, na minha controller, eu vou fazer o carregamento dessa classe, dependendo desse parâmetro que vem aqui no nosso query param. Então, vamos fazer aqui, né? Seria um class. Eu vou colocar aqui o nome de class, por exemplo. Aí vai ser, ou melhor, vou trocar esse aqui para arg class. Aqui ele vai ser class. Então vai ser class for name. E aqui eu vou colocar o caminho do nosso projeto
para onde tá essas classes, né? Então, tech.buildRun, tech.controller, e eu coloco aqui. E depois eu vou concatenar, só botar um ponto aqui, qual é o nome da classe que ele tá passando. Então, se ele passar high, a gente deveria carregar essa classe high. Se ele passar by, ele vai carregar a classe by. Só vou dar um throws aqui no método, que não tem nenhum problema. Depois disso, a gente vai precisar definir aqui qual é o método, né, que a gente vai precisar pegar. Então, deixa eu fazer esse import aqui, beleza? E a gente vai fazer um class, né, melhor dizendo, getMethod. E o método que a gente vai pegar vai ser esse método aqui, high. Então, a gente coloca aqui a palavrinha high. E eu também posso jogar essa exception aqui para cima, não vai ter nenhum problema. Para a gente poder agora executar esse método aqui, que a gente está pegando tudo de forma dinâmica, eu vou precisar fazer uma instância aqui dessa nossa classe ali de cima. Então eu vou colocar aqui object, instance, vou colocar um class getDeclaredConstructor. E depois seria constructor. Depois eu coloco aqui um new instance para a gente criar uma nova instância desse camarada aqui. Deixa eu só jogar essa exception aqui para cima. Beleza. E agora, para a gente executar esse método, basicamente seria method.invoke. E eu passo aqui qual é a instância que a gente vai executar. Ele está dando problema aqui, mas é basicamente a gente fazer um string value_of para string. Então, não se apega muito a esse código, só vamos entender aqui. Basicamente, a gente está aqui em runtime escolhendo qual classe a gente vai carregar, dependendo de um parâmetro dinâmico que a gente vai receber. E a partir desse momento, a gente está criando uma nova instância e a gente está fazendo a execução desse método high de uma forma dinâmica aqui. Então, em tempo de compilação, como a GraalVM ela tenta descobrir todo o caminho que o nosso código faz, ela não vai conseguir descobrir qual classe a gente vai receber aqui, porque isso aí vai depender totalmente do usuário, não depende ali em tempo de compilação. Não está explícito aqui qual é a classe que a gente vai carregar. Então, para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou rodar esse projeto de uma forma comum, utilizando ali o Git. Então, vai ser uma aplicação Java convencional. E a gente vai fazer esse teste. Espera aí, a porta já está em uso. Deixa eu só matar essa aplicação, beleza. Vamos subir novamente. Vamos ver se ela já subiu, beleza, subiu certinho aqui. E para a gente fazer um teste, eu vou fazer aquela mesma chamada, só que agora eu vou passar aqui um parâmetro. Vai ser by, e ele me traz ali no retorno, por exemplo, ele me trouxe by, e se eu passar, por exemplo, high, ele vai me trazer aqui no retorno também high. Então, em tese, meu código estaria funcionando tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a compilação nativa novamente, e a gente vai ver se esse comportamento ele permanece lá dentro do código nativo que ele vai gerar aqui. Então, vou fazer aqui aquele mesmo comando, sem mudar nenhuma coisa, e assim que finalizar, daqui a 3 minutinhos aqui eu volto. Beleza, meu build nativo aqui finalizou. Agora a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Eu vou vir aqui, dar um clear, que eu vou no meu target, e eu já tenho lá o meu executável GraalVM, porque ele indica, né, o caminho ali. Então, basicamente, vamos rodar essa aplicação, seria GraalVM, e ela deu problema aqui porque a porta já está em uso, né? Deixa eu estopar a outra aplicação. Beleza. Deixa eu dar um clear e vamos rodar isso aqui de novo. Beleza, ela já subiu aqui tudo bem rápido e agora a gente vai fazer o mesmo teste. Então, com a JVM ali normal funcionou, se eu fizer agora um get aqui utilizando o high, eu já estou recebendo aqui um status 500, né? Deu algum problema ali dentro. Se eu passar a classe by aqui, só para a gente testar, ele vai dar o mesmo erro. E o que acontece? Se a gente vê aqui no log que ele acaba gerando, ele vai dar um problema de class not found exception. Então ele não consegue achar a nossa classe by, apesar dela existir dentro do projeto. E isso acontece porque a GraalVM, ela tenta entender o nosso código, né? Ela tenta interpretar todos os caminhos, né, que tem ali a partir do seu ponto principal, e ela vai verificando, cara, essa classe vai ser chamada, não vai ser chamada, se vai ser chamada ela joga pra dentro, se não vai ser chamada ela deixa de fora, mas aqui como a gente está utilizando o Reflection, ele não consegue fazer essa descoberta. Pra gente poder resolver isso, também tem uma forma, e a gente vai descobrir aqui agora. Então a gente vai ter que utilizar aqui Profiling em cima dessa aplicação. Então a gente vai rodar esse projeto aqui, deixa eu só estopar lá para não cair no mesmo erro. Vou dar um clear. Agora, na hora da gente rodar o nosso projeto para poder fazer a compilação nativa, a gente vai utilizar uma configuração aqui de profiling para ele poder gerar essas informações que a gente precisa para executar. Então você vê que dentro da configuração de execução do teu projeto, tu modifica as opções aqui para colocar VM Options.
aqui dentro da VM Options, a gente vai colocar um comando, que eu também vou deixar tudo aqui dentro na descrição do vídeo, e tá também no nosso repositório ali no GitHub. Então aqui dentro da VM Option, a gente vai colocar esse seguinte comando. Basicamente, a gente está colocando aqui esse agentlib, indicando que a gente vai fazer uma configuração de uma imagem nativa, né? E a gente está configurando também um diretório de destino. Então aqui no meu caso, ele começa a partir de src, então seria src main resources metainf native image. Tem que ser exatamente esse caminho. A gente pode apertar aqui um apply, e agora eu vou rodar a minha aplicação da forma convencional dela. Então ela vai subir aqui o projeto tudo certinho. Opa, ele deu problema porque ele não está conseguindo identificar. Basicamente, quando a gente rodar e tiver esse problema, a gente tem que certificar aqui que a gente está rodando com a JDK certa. Então eu tenho que utilizar, ó, GraalVM Java 21. Vou dar um apply, vou dar um run novamente aqui. E beleza, agora ele vai conseguir subir utilizando aquele profile. Então beleza, a aplicação começou. Assim que ela começar, se você prestar atenção aqui dentro do projeto, vamos prestar atenção nessa pasta aqui, Resources. Ela tá vazia, não tem nada aqui. E o que a gente deve fazer agora? A gente deve executar alguns caminhos ali para nossa aplicação. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, através do profiling, gerar quais classes a gente utiliza via Reflection. Então aqui, ó, eu vou fazer basicamente aquela requisição. Deixa eu dar um clear. Eu vou fazer um get utilizando o by, e eu também vou utilizar aqui o high. E beleza. Dessa forma, se você vê agora a pasta de resources aqui, ele está identificando dentro do nosso projeto quais classes a gente precisa carregar que utilizam ali Reflection, e ele está deixando essa informação tudo aqui dentro desse metainf native image. Então, depois que eu executei aqui os dois caminhos possíveis, né, para minha aplicação, eu posso parar, e assim que eu parar, ela vai gerar novos arquivos aqui. São diversos JSONs ali de configuração com informações de Reflection, por exemplo. Então, para a gente ver o que ele faz aqui, se eu entrar nesse arquivo reflect.config e eu for lá no final, ele vai indicar aqui para mim, ó, que ele utiliza essas classes que é o meu by, né, e o meu high aqui embaixo, através de Reflection. Então, quando agora eu executar aquele comando de compilação nativa, ele vai interpretar essa minha classe aqui, esses arquivos, melhor dizendo, de configuração, para poder jogar eles também dentro ali do nosso binário. Então a gente não teria mais aquele problema de class not found, que a gente está utilizando aqui uma configuração bem da hora para poder descobrir e incluir isso tudo dentro do binário ali final. Então, para a gente validar que isso aqui está funcionando, eu vou novamente executar a compilação nativa aqui agora. Eu não preciso mudar nada no meu comando, basta executar de novo, que ele já vai automaticamente ler essas informações aqui do metainf. Então eu vou rodar aqui, e assim que finalizar, eu volto. Beleza, minha imagem nativa aqui foi gerada, ela demorou 3 minutinhos, e agora a gente já consegue executar ela novamente. Então, a gente vai voltar aqui na nossa pasta target e basicamente a gente vai executar o GraalVM aqui. Então, beleza, ela já subiu e agora a gente pode fazer aquele teste que antes estava dando erro 500 para ver se agora resolve. Então, eu vou dar um clear aqui no console e eu vou fazer um get no high e ele me retornou aqui high. E se eu fizer um get passando aqui by, por exemplo, ele também vai me retornar aqui by. Então, agora a nossa GraalVM, o nosso código nativo ali, ele também já está capaz de suportar reflections ali. Isso aqui é bem da hora quando a gente já está trabalhando num projeto existente e a gente quer experimentar, né, essa compilação nativa sem precisar alterar tanto ali o código que já existe. Então é isso pro vídeo de hoje, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante aqui junto. Então se você gostou mesmo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui do que você achou da GraalVM, se você acha que é melhor, se dá para utilizar aí no seu trabalho, no seu caso de uso atual. Se você quiser apoiar a gente ainda mais, a gente tem um grupo chamado Build Your Own Club, onde você com uma mensalidade mínima consegue apoiar e muito ali o nosso canal. Participando da Build Your Own Club, você vai ter acesso ali a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente consegue ter uma troca de mensagens ali um pouco direta, tirar dúvidas, eu compartilho ali algumas vagas que eu recebo e também escolho a dedo ali para poder compartilhar com vocês. E além disso, a gente constrói um network ali muito bom com os desenvolvedores, né, que já estão dentro ali do Build Your Own Club. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code também aqui em algum lugar na tela. Então, eu fico por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima!